Você está no canal Vida Cristã Diária. Hoje, 16 de abril, vamos meditar no artigo 14 da Confissão Belga, que fala sobre a criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Nos diz assim: cremos que Deus criou o homem do pó da terra. E nós temos Gênesis 2, 7, que nos diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Também temos Gênesis 3, 19, que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E também Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Continuando, nos diz que Deus criou o homem do pó da terra e o fez, e o formou à sua imagem e semelhança. Bom, justo e santo. Então nós temos Gênesis 1, 26, que diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Também Efésios capítulo 4, versículo 24 nos diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Também temos Colossenses 3,10, que nos diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Deus cria conforme a sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade ajustava-se à vontade de Deus em tudo, mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não o compreendeu, nem reconheceu a sua posição excelente, mas escolheu as palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado e assim à morte e à maldição. Nós temos Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E diz que ele transgrediu o mandamento da vida que recebera, e por seu pecado apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompendo toda a sua natureza e tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Gênesis 2,17 nos diz que: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Temos também Efésios 4,18, que nos diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, continuando, nos diz que, havendo se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes. Salmo 94, verso 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Também Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E também Romanos 8, versículo 6 nos diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Então, esses dons excelentes ele perdeu, que havia recebido de Deus. Continuando: nada lhe restou disso, senão uns poucos vestígios, suficientes para torná-lo indesculpável. E aí nós temos o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então nós temos esse texto aqui em Romanos. Continuando, logo, qualquer luz que há em nós transformou-se em trevas. Em Efésios 5,8 nos diz, pois, outrora, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como nos ensina a Escritura, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui, o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Rejeitamos, portanto, todo ensinamento sobre o livre-arbítrio que seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado. No Evangelho de João, capítulo 8, 34, diz assim, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E ninguém, continuando, pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, conforme João 3,27. Pois, quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer algum bem? Quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Quem se gloriará da sua vontade própria, depois de compreender que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Romanos 8,7. Quem pode falar do seu entendimento quando o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? 1 Coríntios 2,14. Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? 2 Coríntios 3:5. Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme. Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Continuando, porque não há entendimento, nem vontade ajustada ao entendimento e à vontade de Deus, se Cristo não efetuar em nós, segundo ele nos ensina em João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 15 sobre o pecado original. Até amanhã, querendo Deus.